Bem, prosseguindo nos princípios, nos principais princípios do direito penal, estávamos vendo que o princípio da intervenção mínima ele é uma espécie de guarda-chuva sob o qual se abrigam outros princípios, né, mais específicos, como é o caso do princípio da fragmentariedade, como é o caso do princípio da subsidiariedade. Então, ambos partem de uma ideia de uma intervenção mínima do legislador do Estado na atividade punitiva estatal. E, no que diz respeito ao princípio da fragmentariedade, nós temos uma ideia de que só pode haver uma intervenção estatal na esfera da liberdade humana para a proteção de bens fundamentais contra ofensas intoleráveis, o que justificaria a imposição da medida extrema da pena e seus maléficos efeitos se fôssemos aceitar que qualquer pequena ofensa, qualquer pequeno descuido ou qualquer atitude da pessoa pudesse ser objeto de direito penal. Não, o direito penal ele não regula todas as condutas humanas, ele não pode atingir, ele não pode punir as pessoas por quaisquer deslizes, só aqueles deslizes, aquelas infrações que realmente são intoleráveis, porque existem outros ramos do direito que podem cumprir esse papel de punição, como o direito administrativo, o direito civil. Então o direito penal ele só intervém em caráter fragmentário para as ofensas intoleráveis. E, de acordo com o caráter subsidiário, né, do direito penal, ou seja, a subsidiariedade, traz a ideia de que a norma penal exerce uma função meramente suplementar, que deve incidir quando outros ramos do direito não puderam ou não podem atuar. Então, se nós temos, por exemplo, uma violação de natureza ambiental, é possível que, se não for uma ofensa intolerável, o direito administrativo vá cumprir o papel de restabelecer a ordem jurídica, impondo, por exemplo, àquele que causou algum tipo de dano, uma multa, né, uma sanção, o fechamento da empresa. Então, o direito penal só para aquelas condutas criminosas que realmente causem um dano ambiental intolerável, né? E isso portanto, uma ideia que decorre do princípio da intervenção mínima. Aqui eu trago um exemplo de um julgado de 2013 do STJ, em que, no crime de cheque pré-datado, que era muito comum, hoje em dia ninguém usa cheque mais, né? Mas naquela época o cheque era o principal meio de pagamento, e era muito comum as pessoas assinarem um cheque com uma data posterior, que deveria ser, portanto, apresentado futuramente. Então, se entendeu nesse julgado que os elementos do tipo penal que são eleitos com o objetivo de reprimir agressões intoleráveis a bens de maior importância. E, portanto, não se pode tipificar uma conduta como essa que era praticamente um mero descumprimento de uma obrigação que poderia ser resolvido pelo direito civil, né, por sanções fora do direito penal. Então, a intervenção mínima e a ideia da fragmentariedade, que decorre do princípio maior da intervenção mínima, foram a solução dada nesse caso para, digamos, dar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e trancar uma ação penal que violaria, digamos, o princípio da intervenção mínima e da fragmentariedade. Outro princípio que talvez decorra, né, indiretamente da ideia de intervenção mínima é o princípio da necessidade. Dizia já Montesquieu, no final do século XVIII, que toda pena que não deriva da necessidade é tirânica. Ou seja, o direito penal ele só pode intervir na exata medida da sua necessidade. Não pode ir além disso. A lei, como diz a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, contemporaneamente a Montesquieu, a lei apenas deve estabelecer penas estritas e evidentemente necessárias, né? A própria Constituição Francesa, em seguida promulgada, também expressou essa mesma ideia. E nós temos aí a doutrina, né, de Silva Sanches, de Hassemer, de Munhoz Conde, que até postulam a não determinação de uma pena mínima. Por quê? É o juiz que vai, no caso concreto, deveria ser, né,
o maior capacitado a estabelecer uma pena necessária, uma pena justa, proporcional àquela infração penal que foi cometida. Bem, outro princípio muito utilizado, e esse aqui ele tem uma incidência maior, mais ampla, inclusive fora do direito penal, é o princípio da proporcionalidade. A ideia de se punir alguém, ou seja, escolher se a pessoa deve ou não ser punida, é uma decorrência da intervenção mínima, da necessidade da pena, da fragmentariedade, da subsidiariedade, né? Então, é você saber se naquela situação concreta, aquela conduta deve ou não ser punida. Então, é uma escolha de se punir ou não. Já a proporcionalidade é uma escolha quantitativa. Qual é a punição? Que tipo de punição? Qual é a quantidade de punição? Então, uma vez que eu estabeleça que um determinado comportamento é criminoso, eu tenho de estabelecer de que maneira eu vou punir esse comportamento. Com qual tipo de pena e com quanto tempo de pena essa pessoa vai ser responsabilizada. Então, essa ideia da proporcionalidade ela já funciona desde o momento da combinação dos crimes e das penas, quando se vai elaborar uma lei. Quando o legislador vai votar uma lei no parlamento, ele deve considerar este princípio da proporcionalidade para estabelecer qual é a pena que ele vai fixar para aquela conduta que ele elegeu, de acordo com esses outros princípios, né, basicamente derivados da intervenção mínima, para serem condutas criminosamente previstas, condutas criminosas previstas. Foi combinada a pena pelo legislador, agora nós vamos aplicar a pena pelo juiz. Né? Foi criado o tipo penal com a respectiva pena, e o juiz, na sentença, vai estabelecer concretamente qual é a pena proporcional para aquele caso. E é por isso que o legislador estabelece um parâmetro mínimo e máximo. Poderia nem ter o parâmetro mínimo, até em alguns crimes do Código Eleitoral isso já acontece. Mas normalmente nos diplomas punitivos, e o nosso é nessa linha, estabelece-se uma pena mínima e se estabelece uma pena máxima. E o juiz, analisando o caso concreto, vai identificar qual seria o quantum de pena proporcional para aquela conduta de acordo com as circunstâncias que forem verificadas. E o terceiro momento de incidência do princípio da proporcionalidade é o momento da execução da pena. E é por isso que durante a execução penal estabelecem-se vários benefícios que podem diminuir o tempo de cumprimento da pena. Por quê? Porque a ideia é que a pena deve ser proporcional não só à gravidade do comportamento abstrato e inconcreto, mas também à maneira como a execução penal se desenvolve, né? E o juiz da execução penal vai avaliar se o preso está tendo um bom comportamento, se ele está trabalhando, se está estudando, se isso pode diminuir o tempo de seu cumprimento de pena e permitir o seu retorno ao convívio social. Então, no momento da produção da norma, existe uma individualização legal, né? A proporcionalidade serve como critério de técnica legislativa. E vejam que isso não ocorreu, por exemplo, num caso muito referido na doutrina e na jurisprudência, que foi a reforma que houve no Código Penal, em 98, em que se criaram tipos penais e se aumentaram penas nos crimes contra a saúde, ao ponto de se colocarem condutas como a de falsificação de um cosmético com uma pena maior do que a de um crime de homicídio, né? Por quê? Porque se estabeleceu que essas condutas eram condutas hediondas. E aí o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento deste habeas corpus, na relatoria do ministro Sebastião, veio a julgar inconstitucional esta pena que foi absurdamente elevada para essas hipóteses, né? E considerou, portanto, que se deveria não aceitar a pena prevista para o artigo 273 e passou-se a tomar como referência o artigo 33 do Código da Lei de Drogas, como uma referência dentro do próprio direito. Então, depois vale a pena a leitura deste acordo. E nós temos outros exemplos de violação à ideia da proporcionalidade. Crime de furto qualificado pela coautoria, pena de 2 a 8 anos. É a mesma pena imposta a quem venha a causar a outrem dolosamente uma lesão gravíssima. Então vejam que o patrimônio está colocado no mesmo âmbito de proteção
e de responsabilização penal da integridade física, né? Pune-se com a mesma sanção quem viola o patrimônio e quem viola a integridade física. Crime de estupro também. Vejam, a pena mínima combinada para estupro é de 6 anos, que é a mesma combinada para o crime de homicídio. Então, uma pessoa mata, vai receber a mesma pena de quem estupra. Está errado isso. Isso viola a proporcionalidade. Então, nós temos a individualização legislativa que produz, eventualmente, esses erros, digamos assim, de proporcionalidade, e temos na individualização judicial a necessidade que o juiz observe esses parâmetros mínimos e máximo, mínimo e máximo, para encontrar a pena justa, proporcional. E na execução penal também o princípio que se traduz na proibição de excesso. Porque, na verdade, o princípio da proporcionalidade ele se divide em 3 subprincípios, né? O princípio da idoneidade, né? Que é o princípio que exige que a pena seja idônea para a proteção daquele bem, o princípio da vedação de excesso, ou da proibição de excesso, ou da necessidade, e o princípio da proporcionalidade em sentido estrito, que é realmente encontrar uma punição que seja concretamente proporcional ao crime praticado. Outro princípio da ofensividade, num crime sine injuria. O princípio da lesividade ou ofensividade significa que o direito penal só deve incriminar condutas materialmente lesivas ao bem jurídico protegido. Isso se dá sob em três funções. Primeiro, o princípio da ofensividade ele tem 3 funções. Primeiro, ele proíbe a incriminação de uma atitude interna. Nós não podemos punir as pessoas pelo que elas pensam ou pelo que elas acreditam, né? Convicções íntimas não podem, estão dentro da esfera da individualidade, da privacidade do indivíduo, né? Não se pode punir o pensamento de alguém. Só quando há uma ação concreta é que se pode punir essa pessoa, né? A norma não pode, portanto, também incriminar uma conduta que não exceda o âmbito do próprio autor. Se a pessoa comete uma violação a ela própria, ela não está atingindo o bem jurídico de terceiro. Então, a ofensividade exige que seja uma violação a um direito alheio. E proíbe também que o legislador estabeleça como criminosa uma conduta que traduza um mero comportamento que, embora desviado do padrão social, não provoque lesão ou interesse ao bem jurídico, né? Então, pessoas que têm um comportamento que podem ser até moralmente questionáveis, não podem ser punidas por isso. Nós já tivemos no passado pessoas que eram punidas simplesmente porque tinham um comportamento antissocial. O princípio da ofensividade veda esse tipo de resposta punitiva. Então, essas 3 funções do princípio da ofensividade impedem que as pessoas venham a ser punidas por crenças, opiniões, comportamentos antissociais ou condutas que digam respeito à própria pessoa e não a terceiros, né? O próximo princípio é o princípio da insignificância penal. Esse tem sido muito fértil, digamos assim, na jurisprudência dos tribunais superiores. A ideia de que não se punem bagatelas, a ideia de que, vem desde o direito romano, né, que o pretor não se ocupa de coisas mínimas. A ideia de que o direito penal tem coisas importantes para se ocupar, ele só pode punir condutas que realmente representem uma lesão efetiva a um bem jurídico, que seja intolerável deixar essa conduta sem uma punição. Então, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai até onde seja necessário para a proteção do bem jurídico, não deve ocupar-se de bagatelas. Essa é a ideia, portanto, que deriva da intervenção mínima. É mais um princípio que indiretamente deriva da intervenção mínima no direito penal. E aqui nós temos o princípio da insignificância penal como um instrumento de interpretação restritiva da conduta humana. Porque, do ponto de vista formal,
Nós podemos ver crime, por exemplo, em quem subtrai uma caneta Bic de um estabelecimento comercial. Mas pelo valor absolutamente inexpressivo e pelo tamanho de um sistema punitivo, não há sentido algum levar a julgamento uma pessoa que subtraiu uma caneta Bic ou algo de valor inexpressivo, né? Nós temos que, portanto, na interpretação do direito, entender que esta conduta pode até, do ponto de vista formal, violar o tipo penal, porque, efetivamente, houve a subtração de um bem alheio, né? Mas, quando o legislador estabelece no artigo 155 que o crime de furto é subtrair coisa alheia móvel, coisa de outrem, né? Ele não quis incluir, evidentemente, condutas sem expressividade, sem dignidade penal. E aí nós temos uma referência que é sempre mencionada, né, tanto na doutrina quanto na própria jurisprudência, a esse precedente no habeas corpus 115.246, no Supremo Tribunal Federal, da relatoria do ministro Celso de Mello. Isso foi julgado em 2013 e, desde então, os julgamentos por crimes, geralmente de furto, mas também de outras condutas, passam a ter a referência deste julgamento, porque ali se estabeleceram esses 4 critérios, digamos assim, ou 4 circunstâncias que devem ser examinadas pelo juiz no momento de verificar se é ou não o caso de considerar aquela conduta insignificante, portanto, deixar ou não de punir aquela conduta. Então, primeiro, a mínima ofensividade da conduta do agente. Uma conduta que não causa praticamente nenhuma ofensa a um bem jurídico, né? A nenhuma periculosidade social da ação. Aquilo não representou nada, ninguém se importou com aquela conduta. Ninguém desejaria sequer a punição desse autor, porque não teve nenhuma expressividade, nenhuma periculosidade social naquela ação. Não houve, portanto, uma reprovabilidade do comportamento de modo consistente. É reduzidíssimo o grau de reprovabilidade do comportamento. É algo que as pessoas aceitam, né? Faz parte da vida humana. E a inexpressividade da lesão jurídica provocada, do ponto de vista da lesão patrimonial, né? No caso dos crimes patrimoniais. Então, com esses 4 critérios, o juiz poderá escolher se é o caso ou não de punir essa pessoa por um crime que formalmente é previsto como tal, porém, do ponto de vista material substancial, não há interesse na persecução. E aqui há alguns exemplos de crimes que costumam ter um rigor maior por parte da jurisprudência dos tribunais superiores, crimes, por exemplo, de violência doméstica contra a mulher, de moeda falsa, tráfico de drogas, crimes militares, são alguns dos exemplos de crimes que são mais dificilmente, em que dificilmente se aceita o princípio da insignificância penal. E outros crimes que, como é o caso do furto, da receptação, em que em algumas hipóteses pode haver ou não incidência da insignificância penal. É importante fazer uma distinção entre furto famélico e insignificância, por quê? Porque muitas vezes alguém furta uma determinada mercadoria e nós não precisamos dizer que ela está passando fome e foi a razão de ter furtado. Mas quando se trata de um gênero alimentício, nós teremos aqui não uma causa de exclusão da tipicidade, né, pelo princípio da insignificância, mas uma justificação, uma causa de exclusão da própria ilicitude da conduta. Por quê? Porque é um estado de necessidade que levou a pessoa a cometer aquele crime. Então, é bom distinguir que não necessariamente coincidem os conceitos de furto famélico e insignificância penal. Portanto, conforme o conceito integral do delito, composto de fato típico, antijurídico, culpável e, segundo alguns também, punível, em que a punibilidade concretizada como a possibilidade jurídica de aplicação da pena é fundamentada pela dignidade penal do fato, ou o merecimento da pena, expressada pela afetação socialmente relevante do bem jurídico. Então é uma outra maneira de ver a insignificância, pela ausência de punibilidade, pela ausência de necessidade de uma resposta punitiva, porque não há merecimento da pena, né? Pouca afetação social. E também o merecimento da pena ou dignidade penal define a relevância social do fato e a necessidade da pena define a indispensabilidade
da incidência da sanção para obtenção de suas finalidades preventivas. Então, tudo isso deve fazer parte de uma avaliação judicial muito criteriosa, né? E, por último, o princípio da culpabilidade, que define que não há crime nem pena sem culpabilidade, nula pena sine culpa. Ninguém pode ser punido por uma conduta se não agiu dolosa ou culposamente, se não agiu de modo intencional a causar o resultado, ou, pelo menos, se não agiu com violação do dever de cuidado objetivo, que caracteriza a culpa. E também não é possível punir alguém por uma responsabilidade presumida ou objetiva. Exemplo, ninguém pode ser punido por um crime ambiental simplesmente porque é o dono da empresa. É preciso que se faça uma ligação entre uma conduta do dono da empresa ou de um diretor e aquele dano ambiental. Portanto, o Ministério Público tem o ônus de provar, durante o processo, que aquele dirigente foi responsável, sim, ainda que tacitamente concordando com aquele dano ambiental. Portanto, no Código Penal nós temos vários dispositivos que trazem essa expressão culpabilidade como ou a proibição da responsabilidade penal objetiva, né, isso nós temos esses artigos aí mencionados, como também a vedação da pena sem culpabilidade e também pela quantidade da pena que deve ser fixada na medida da culpabilidade. Então, na medida da culpabilidade. São acepções desta ideia da culpabilidade em vários dispositivos do Código de Processo Penal, né? Só para finalizar, realmente ainda tem a pessoalidade que deriva também da culpabilidade, né? E a intranscendência da pena, como vimos lá atrás, a proibição de que a pena passe da pessoa do condenado. Embora, evidentemente, de modo indireto, os parentes ou dependentes do apenado poderão sofrer as consequências, por exemplo, da sua privação da liberdade ou até do pagamento de uma multa decorrente da prática criminosa. Então, para concluir, né, esta aula sobre princípios do direito penal, eu remeto à doutrina, não só aquele livro que me referi, mas a todos os livros de direito penal. Nós podemos dizer, o professor André Stefan, por exemplo, tem um livro muito bom, né, professores que pensam o direito e que trazem esses princípios de uma maneira até talvez mais didática. Mas foi um apanhado geral que eu procurei fazer para que pudéssemos concluir que os preceitos jurídicos, e aqui sigo Nelson Gria nessa lapidar frase, né, os conceitos jurídicos não são textos encruados, adamantinos, ensimesmados, destacados da vida como poças de água que a inundação deixou nos terrenos ribeirinhos, mas, ao revés, princípios vivos que, ao serem estudados e aplicados, têm de ser perquiridos na sua gênese, compreendidos na sua ratio, condicionados à sua finalidade prática, interpretados no seu sentido social e humano. Então, eu finalizo com essa citação um pouco cheia de floreios de Nelson Gria, né, um grande jurista do século XX, né, o nosso maior penalista, que foi ministro da Suprema Corte e que produziu uma vasta obra jurídica, especialmente os seus comentários ao Código Penal. É isso, meus alunos, espero que prossigam nos estudos e que atinjam os seus objetivos. Muito obrigado pela atenção.